Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oferecimento Prevent Senior. A saúde pode ser mais humana. Doutor Luiz Fernando, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes. Bom, quem está nos assistindo já constatou que temos aqui uma convidada hoje dentro desse quadro Saúde em Foco. Eu vou deixar que o senhor faça as vezes aqui da casa, por favor. Então, nós hoje estamos com a doutora Karen de Marca. Ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E ela já esteve aqui com a gente falando sobre o tema de hoje e fez um sucesso enorme, por isso que a gente trouxe ela de volta para tirar dúvidas das nossas ouvintes, e mais outras pessoas sobre o tema da menopausa ou perimenopausa ou tudo isso junto, né? Muito bem. Doutora Karen, bem-vinda, boa tarde. Olá, que bom estar com vocês de novo, boa tarde. Você sabe que cutuquei o doutor Luiz Fernando porque a última vez que a senhora esteve aqui foi para falar de alguma novidade que estudos científicos apontaram a respeito de tratamento hormonal. E, felizmente, né, a gente está estudando mais o corpo das mulheres nos últimos anos e tem se deparado com mais resultados que fazem com que essa fase da vida não seja tão ruim, porque os sintomas não são nem um pouco agradáveis. E isso faz com que a gente fique cheia de dúvida, né? Afinal de contas, tratamento hormonal é bom ou não é bom? É bom para quem? Em que fase da vida em que fase desta fase eu tenho que começar o meu tratamento hormonal? Então, eu vou começar te perguntando isso mesmo. Até que idade se recomenda começar a terapia hormonal? Existe um melhor momento? Claro, a gente sabe que cada caso é um caso. Mas tem aí um protocolo de como e quando se deve começar esse tratamento, doutora? Sim, bom, a terapia hormonal tem que ser boa, tá? Ela foi desenvolvida, né, programada para tratar sintomas do climatério da menopausa. Então, assim, se ela não resolve os seus sintomas, se ela provoca, ao contrário, né, malefícios ou te coloca em risco, ela não é adequada, ela não é boa. Então, o grande X da questão, assim, quando eu devo começar a terapia hormonal, né? Assim, até que idade eu posso começar? Então, às vezes eu recebo muitas mulheres que falam assim, mas será que eu ainda posso utilizar, né? Então, essa questão do tempo, ela é muito baseada, sim, na sua idade, numa questão do quanto mais avançada a idade, você acaba realmente acumulando mais riscos à sua saúde, risco de desenvolver câncer, risco de adoecer por doença cardiovascular. Então, assim, naturalmente, a mulher vai aumentando o risco de ter uma doença cardiovascular ao longo da idade, isso sobretudo a partir dos 60 anos de idade, 70. Então, a partir do momento que a gente entendeu, né, que os estudos nos trouxeram respostas de que a terapia hormonal poderia introduzir um certo risco em mulheres, principalmente acima de 70 anos, e que não teve um aumento de risco em mulheres de 50, entende-se que existe aí uma janela de oportunidade, que a gente chama, que, primeiro de tudo, em fator da idade, né? Então, entre 50 e 60 anos, os estudos mostraram que foi uma faixa segura para você começar a terapia hormonal. Ela não piorou, não aumentou o número de risco de infarto, de derrame, de trombose, desde que ela tenha sido feita de uma forma, a gente chama individualizada, né? Assim, a dose, o tipo de hormônio, e também o tempo que você já está na menopausa. Então, isso também é muito importante. Às vezes eu pego pacientes que estão já com 58 anos e acham que não podem começar, mas elas entraram na menopausa muito tarde, entraram com 54 anos, então elas têm 4 anos aí apenas, né, de menopausa. Essa pessoa estaria elencada para começar a terapia hormonal se ela não tiver nenhuma outra indicação, né? Já que elas pararam de menstruar aos 40 anos, tiveram uma menopausa antecipada e chegam no meu consultório aos 54, a gente provavelmente não vai poder fazer, talvez, a não ser que eu consiga fazer um screening muito minucioso e que eu avalie que ela está muito sintomática e que ela não tem nenhuma doença, mas isso ainda é muito questionável, assim, pelos todos os guidelines, diretrizes, você tem que ter pelo menos, assim, no máximo 10 anos da última menstruação, ou seja, se você parou de menstruar aos 45 até 55, você pode começar, e estar com menos de 60 para iniciar a terapia hormonal. Já você manter a terapia hormonal é que aí a gente tem
faixas a serem discutidas, mas colocar na cabeça que o tempo ideal seria, então, até 60 anos e com, no máximo, 10 anos da sua última menstruação. Tá, qual é esse é o teto? Qual é o piso? A partir de quantos anos? Uma mulher que tenha, faz de conta, 45 e já esteja com seu ciclo menstrual irregular, com alguns sintomas, ela está na perimenopausa, ela ainda não entrou na menopausa. A partir dos sintomas, é possível buscar esse tratamento também? É indicada essa conduta? Sim. Então, assim, ela não vamos lá, a menopausa não é por idade, né? A menopausa é por um acontecimento de que parou as menses, né? Parou a menstruação, né? O sangramento. Só que exatamente isso, como a gente trata sintoma, muitas mulheres começam a ficar muito sintomáticas sem ter acabado a menstruação ainda. Eu pego paciente no meu consultório que inclusive menstruou todo mês, mas está muito sintomático, os exames já estão alterados, já indicam uma menopausa e ela ainda menstruou todo mês. Então, assim, se ela fosse esperar parar 1 ano de menopausa sem menstruar para começar a tratar, talvez já seja muito tarde, né? Assim, aparentemente, não é um estrago, né? Mas ninguém merece viver assim, né, doutora? Se há o que fazer com isso, né? Estamos todas trabalhando enlouquecidamente aos 50 anos, né? Estamos todas muito ocupadas aos 50 anos, digamos assim, né? Então, vamos lá. Quando começar? Quando os seus sintomas começarem a surgir, então quando você começar a perceber, principalmente, a gente sabe que o marco, né, são os calores noturnos, os fogachos seriam mais marcantes, mas alterações do sono, como insônia no meio da noite, né, acordar às 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, não conseguir voltar a dormir, porque às vezes você acorda e volta rapidinho, mas geralmente, tipicamente, o característico da menopausa, você não consegue voltar a dormir imediatamente. Isso prejudica muito a sua qualidade de vida ao longo do dia. Dores musculares, né, dores nas articulações, mudança realmente brusca assim, na parte da composição corporal, né, aquele aumento da gordura abdominal, irritabilidade, começa a ficar muito difícil, às vezes até sua convivência social no trabalho, porque você está muito irritada. Então, assim, e às vezes também essa irregularidade menstrual, você está na perimenopausa e se isso está perturbando a sua qualidade de vida, e você já tem algum déficit hormonal, a gente já pode começar a terapia hormonal. E isso não é por idade, é por sintomas, né? Sim, e alterações, né, características. Então, e hoje em dia o que a gente fala, o quanto antes, não espere esses anos todos que eu estou falando, é toda essa progressão. Talvez você seja beneficiado começando o quanto antes, principalmente em relação à cognição. Aparentemente, né, o que se foi visto nos estudos é que a terapia hormonal, ela só aparentemente foi benéfica em relação a não dessa prevenção, mas melhora de cognição, né? E talvez uma possível prevenção de demência, mas a demência está muito relacionada também a outros fatores, quanto mais cedo possível você começou a terapia hormonal. Se você depois que já parou a menstruação, já está acontecendo, talvez nesse aspecto você não venha ter algum benefício da terapia hormonal. Doutor Luiz Fernando? Karen, você falou aí de possíveis contraindicações. E aí o que a gente escuta, a grande preocupação das mulheres é quais são essas contraindicações e o maior medo talvez esteja ainda relacionado ao risco ou não do câncer de mama relacionado à terapia hormonal e até mesmo outros tipos de tumores. Explica pra gente isso aí. Dúvida da nossa ouvinte, Mônica, já. Tá. Então, contraindicação absoluta é no momento da terapia hormonal você está com algum tipo de tumor de mama, de útero, de ovário. Contraindicação absoluta. Você não vai poder fazer. A contraindicação absoluta se naquele momento você está tratando uma trombose. Também, naquele momento, você não vai iniciar uma terapia hormonal. Você pode até, de repente, depois, investigando por que você fez a trombose, já em tratamento preventivo para um novo episódio, a gente discutir você iniciar, mas isso vai ter que ser dividido com um especialista também nessa parte vascular ou hematológica. Pessoas que estão naquele momento com um quadro agudo renal ou hepático, ou seja, está com uma doença no fígado, tem uma insuficiência renal descompensada, ou seja, está em diálise e que aí você também não vai começar, né? Mas assim, por outras situações, tudo pode ser conversado. Que uma pessoa que acabou de infartar, não, você não vai começar a terapia hormonal, né? Inclusive, a gente nem faz para quem, idealmente, não vai fazer para quem já infartou, né? Se você já teve um evento prévio cardiológico, de
de preferência você não vai fazer terapia hormonal nessa pessoa. Mas, realmente, o câncer ainda é, né, um grande medo. A gente percebe que as pessoas, assim, não chegam com tanto medo aqui de começar a terapia hormonal por medo de trombose ou por medo de doença do coração, mas elas sempre chegam com a questão do câncer de mama, né? Isso realmente ficou uma grande preocupação das pessoas. Porque isso foi repetido durante muito tempo também, né, doutora? Até que os estudos avançassem e mostrassem outra coisa, né? Não, na verdade, a gente não pode negar que existe... Claro. Alguma associação. A gente tem tumores com receptores hormônio positivos e que realmente, se você tem essa propensão, tem uma célula, começa a fazer terapia hormonal, isso pode estimular o crescimento. Então, assim, a conclusão, né, do estudo é que a terapia só com estrogênio, ou seja, ela só vai ser feita quando a paciente não tiver útero, ela pouco aumenta o risco de câncer de mama ao longo do tempo. Ela pode aumentar de 1 a 4 casos, né, em 1.000 pessoas de aumento ao longo do tempo. Isso, na verdade, é comparável ao risco, por exemplo, a pessoa tiver obesidade, uma pessoa que fuma também tem esse aumento, aliás, muito maior até de risco de câncer de mama. Agora, se ela usa uma terapia combinada, que a grande maioria vai fazer, que é estrogênio e progesterona, conta o que para aumentar o risco? Obviamente, o fator hereditário vai contar, a gente tem que levar em consideração, isso tem que ser feito um estudo, ou seja, se teve... Geralmente é assim, gente, é logo acima, tá? Então, é mãe e avó, ou irmã e mãe. Tem que ser muito diretamente relacionado a você, e geralmente mais de 2 acometidos, tá? Para você pensar que você tem que achar que você tem algum risco. Mas, se você usa, por exemplo, uma progesterona que não é natural, micronizada, então a gente não precisa usar hormônios bioidênticos, tá bom? Formulados. A gente tem esse tipo de medicação disponível nas farmácias, que são hormônios exatamente iguais aos que a gente produz, tanto estradiol quanto progesterona. Essa é a progesterona ideal, assim, que aparentemente, ao longo do tempo, foi que menos aumentou o risco de câncer de mama. Já os mais sintéticos, você tem mais propensão. Mais tempo de uso, ou seja, mais de 5 anos de terapia hormonal, mais de 10 anos, você vai aos pouquinhos aumentando o seu riscozinho de desenvolver o câncer. E quanto mais velho, mais velha você usa a medicação. Então, aquelas que estão, de novo, aquela faixa etária entre 50 e 60, estariam mais protegidas para tudo, tanto para desenvolver um câncer, para desenvolver uma doença do coração. Agora, usar a terapia hormonal ao longo dos 60, tem que realmente reavaliar a cada consulta, se teve algum incremento do risco, porque aí quanto mais tempo de terapia hormonal, quanto mais idosa usando a terapia hormonal, você vai crescendo ali o seu pontinho de risco para o câncer de mama. Tá. Doutora, qual a frequência dos exames de controle durante a reposição hormonal e quais são os sinais clínicos de que algo não está indo bem na reposição? Eu diria que, assim, no mínimo, uma vez por ano, tá? Se você já faz terapia hormonal, eu acho que uma vez por ano você tem que fazer os seus exames, ultrassom transvaginal, mamografia e ultrassom de mama, né? Para quem tem prótese, às vezes vai precisar fazer ressonância, tomossíntese, mas o mais simples de todos. Agora, vocês sabem que caiu a idade para começar o rastreio com mamografia, né? Para 40 anos. Então, assim, isso uma vez por ano. Eu gosto de avaliar a cada, pelo menos 6 meses, né? Porque às vezes surge, né, alguma novidade, né? Se a mulher identificar, e você me perguntou, né? Quando a gente deve ficar mais preocupado? Então, assim, a mulher que faz terapia hormonal e ela sente as mamas muito pesadas, muito túrgidas, isso não é legal. A gente tem isso quando a gente vai ficar menstruada, né? Para ficar menstruada, você tem aqueles sintomas todos de TPM, que inclui ficar mais edemaciada, mama pesada. Mas isso não pode ser o mês inteiro, tá? Então, se você tá assim, tem que rever. Qualquer tipo de saída de secreção das mamas, tem que rever. Qualquer tipo de nodulação, dor local, tem que rever. Qualquer tipo de sangramento não esperado, tem que rever. Pode ter aparecido um pólipo, né? Pode ser alguma coisa. Então, assim, esses são os principais sintomas. Agora, durante o uso da terapia hormonal, sentiu um enrijecimento, ou seja, panturrilha, batata da perna dura, rígida, vermelha, dolorida. Pode ser um sinal de uma trombose. Tem que ver. Se você tem algum tipo de surgimento de alguma coisa da parte da vagina, que você acha que você desconfie, tem que ir no médico. Pressão, dor de cabeça diferente do habitual. Você começa a ter enxaqueca. Se você não tinha enxaqueca, você começa a ter enxaqueca,
você tem que rever, né? Então, assim, dores de cabeça não habituais, enxaquecas que não eram dessa forma, que se tornam mais intensas, dores na nuca, aferir pressão arterial. Então, esses sintomas, às vezes, podem estar relacionados à terapia hormonal e você tem que buscar um médico para fazer esse tipo de avaliação. Tá. Eu queria... Você quer, doutor Luiz Fernando? Não, vai você. Não, eu queria falar um pouco mais sobre... Eu queria ouvir um pouco mais sobre a relação entre o tratamento hormonal e os riscos cardiovasculares. Doutora Karen, a senhora disse que nas mulheres o risco cardiovascular aumenta depois dos 50, mas principalmente depois dos 60. Eu queria entender qual é o papel do estrogênio. Por exemplo, quando a gente é jovem, toma anticoncepcional e fuma, que era o meu caso, a ginecologista me deu prazo para desistir de uma das coisas. Ou eu teria que parar de tomar anticoncepcional, ou eu teria que parar de fumar, porque o risco de trombose aumentava demais. Tanto um elemento quanto outro elemento. Então, estou entendendo que hormônio pode colaborar com o aumento de risco cardiovascular. Queria entender exatamente qual é essa relação nessa fase da vida, depois dos 45, 50. O tratamento hormonal aumenta ou protege a gente de risco cardiovascular? Aí você está falando assim, de duas situações de risco cardiovascular, que seria de você fazer uma trombose ou de você desenvolver uma doença coronariana, uma hipertensão. Primeiramente, você tinha um fator que o tabagismo predispõe à agregação plaquetária, uma situação inflamatória, predispõe à fisiopatologia de trombose. E quando você toma um estrogênio oral, ele é metabolizado no fígado, tá? Ou seja, ele é difícil explicar legalmente o que é ser metabolizado, mas ele é trabalhado, né, no fígado e ele estimula a formação de determinados fatores que a gente chama fatores pró-coagulantes, de proteínas envolvidas na coagulação. Ou seja, a partir do momento que você toma uma dose mais alta, que o anticoncepcional tem uma dose mais alta de estrogênio, né? Ela estimula mais a produção desses fatores. E se você tem outros fatores de risco, como obesidade, se você fuma, você vai somando os fatores de risco para um episódio de trombose, tá? Então, realmente, a via oral de estrogênio, principalmente estrogênio sintético, que é o que a gente tem, principalmente nas pílulas, a gente já tem pílulas melhores, hoje em dia muito melhores, mas com estrogênio natural, mas predispõe. Então, a terapia hormonal da menopausa inclui o uso de estrogênios, estrogênio natural, que pode ser utilizado uma pessoa que não tem fator de risco, porque elas vão estimular menos potencialmente a desenvolvimento desses fatores. A via transdérmica, ela é isenta dessa via que passa pelo fígado. Então, ela não estimula a produção desses fatores. Então, ela não acrescentaria... Ela não é que ela seja protetora. A protetora ela não é, mas ela não acrescenta uma maior chance de você desenvolver trombose. Então, se você é uma pessoa que tem obesidade, quer fazer terapia hormonal, ou que você... alguma vez na vida, porque você quebrou uma perna, fez uma trombose, ou seja, você não tem uma doença hematológica, você poderia usar a via transdérmica, porque ela não estimula esses fatores, entendeu? Tá. Agora, o estrogênio, ele tem uma ação direta e não direta sobre os vasos sanguíneos. Então, enquanto você está na idade jovem, com a presença do estrogênio, é como se ele cuidasse da motilidade desse vaso, seja um vaso que acomoda, que ele não está enrijecido, ele diminui o processo inflamatório, ou seja, ele evita que você faça essa agregação plaquetária, essa coisa o processo de formação da placa nas coronárias, ele protege o colesterol, inclusive, né? Então, assim, quando a mulher está na menopausa, ela costuma subir o colesterol, que é ruim, que é esse envolvido naquela placa de gordura das artérias. Então, enquanto o estrogênio está presente, você está protegida. A partir do momento que você não tem mais ele, você começa a mais rapidamente estar exposta ao risco. Mas se você começa logo o uso do estrogênio, ele vai continuar te protegendo. Então, ele não aumenta o seu risco cardiovascular. Ele não aumenta o risco de hipertensão, ele não aumenta o risco... Mas se você começar mais tardiamente, você já gerou um problema ali na sua artéria, né? Um início de uma doença, que isso, como eu te falei, ao longo da idade, todos nós estamos mais expostos, uns mais que outros, dependendo da genética, a ter mais propensão a fazer placa de gordura no coração. Só que quem tem colesterol alto, quem tem hábito de vida ruim, quem tem uma genética com mais chance de pessoas que tiveram problema de coração, infarto, você vai ter mais chance.
Então, assim, o estrogênio, ele não é um vilão, mas ele realmente, quando mal aplicado, quando mal escolhida a via, para aquela pessoa que tem mais chance, pode vir a ser mais preocupante o seu uso. Né? Não sei se ficou claro, se você achou Acho que não que ficou claro. sim, acho que sim, em linhas gerais, porque como a senhora estava dizendo, cada pessoa é uma pessoa, vai ter os seus próprios fatores de risco que vai ter a ver com se a mãe teve câncer de mama, se a irmã teve, se a avó teve, como é que estão as suas veias, se está tudo beleza, se seu colesterol está alto ou não. Então, obviamente, é um tratamento muito individualizado, mas acho que nos ajuda bastante, doutora, a ter um ponto de partida para investigar a sua própria saúde e as suas próprias condições, né? Para seguir ou não e para começar ou não um tratamento como esse. Eu acho que você tem que avaliar como está, né, a sua saúde global para você começar a terapia hormonal, para você verificar se ela, já que se você não tiver nenhum problema de saúde, ela pode ser muito benéfica e pode prevenir, inclusive, que você desenvolva essas doenças do coração, assim, por diminuir os riscos que te levam a ter doença do coração. Vamos falar assim, né? Ela não vai evitar totalmente, mas ela pode te ajudar a não desenvolver os riscos que aumentam. E entender se ela está adequada ou não e escolher o melhor tipo de estrogênio, o melhor tipo de progesterona para que você faça essa terapia hormonal de uma forma segura, né? Sim, sem dúvida. Doutor, tem alguma questão? Não, eu acho que a gente já abordou assim, alguns pontos mais importantes. Com certeza a gente vai receber um monte de dúvidas aí. E eu acho que a gente vai ter que marcar outra conversa com a Karen proximamente. Só trazer uma, então, aproveitar aqui. Ives, tenho vários nódulos benignos nas mamas e a médica insiste para que eu não faça reposição hormonal. Menopausa há 8 anos. Faz sentido? Pergunta. Aí, assim, eu não sou mastologista, né? Então, assim, eu acho que toda vez que eu tenho esse caso de uma paciente que tem nódulos, eu divido isso com a mastologia. Geralmente, se eles estão estáveis, né? Se eles não têm crescido ao longo do tempo, pode ser que você utilizando a terapia hormonal, isso não seja um impeditivo, né? Desde que eles não piorem a progressão dele ao longo do tempo. Mas isso tem que ser realmente muito compartilhado. Se eles começarem a crescer ou oferecer algum outro um risco maior, a gente não vai poder fazer. Nódulos benignos não são contraindicação para terapia hormonal, tá? Tem muitas pessoas que fazem terapia hormonal com nódulos benignos, eles não evoluem ao longo do uso e a gente consegue fazer, porque existe uma condição chamada de mama densa. E essa condição da mama densa, ela realmente, para quem faz terapia hormonal, ela se torna mais densa, ou seja, uma mama, né, mais glandular e o estudo dessa mama é mais difícil, né? Então, assim, para você identificar um nódulo nesse tipo de mama é mais complicado. Então, os médicos preferem não utilizar. Mas eu, às vezes, procuraria talvez uma segunda opinião, talvez pedir para os médicos conversarem entre si e saberem se realmente existe a contraindicação, principalmente se a pessoa estiver muito sintomática. Acho que quando a pessoa não está tão sintomática, a gente assim, bom, então deixa, você não vai se colocar num risco maior, né, de desenvolver um câncer. Mas a gente pode, às vezes, se a pessoa está muito sintomática, acho que vale a gente discutir em equipe esse uso, às vezes usar por um tempo menor. Então, sempre pensar nisso, né? Enquanto estiver sendo benéfico, gente, a gente vale a discutir, né? Enquanto depois você não está mais sentindo, a gente percebe que muitas mulheres, depois de 7 anos de menopausa, já não sentem mais fogachos, né? Já não sentem mais os calorões e elas conseguem ficar mais tranquilas sem a terapia hormonal, enquanto no início, às vezes, isso é muito angustiante. Então, muitas preferem estar no risco do câncer de mama, mas utilizar a terapia hormonal. E aí a gente coloca qual é a proposta. A proposta é você acompanhar muito no intervalo mais curto, para que, se caso desenvolva o câncer, você detecte muito precocemente, para que você não tenha um desfecho ruim, né? Que você consiga curar esse câncer a tempo. Acho que o grande problema é o tempo que você fica desacompanhada. Isso é muito importante. Qualquer pessoa que comece a terapia hormonal, que ela esteja em acompanhamento frequente com o seu especialista, porque é aí que muita coisa às vezes acontece, né? É o tempo que você fica sem avaliação. Sem dúvida. Doutora Karen de Marca, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, respondendo às nossas dúvidas aqui, aflições das nossas ouvintes em relação a tratamento hormonal na peri e na menopausa. Doutora, eu já vou me despedir, mas também vou deixar o doutor Luiz Fernando encerrar o quadro. Muito obrigada, venha sempre. Obrigada. Bom, gente, eu quero agradecer muito, cara, a tua presença, as suas explicações e
pode contar que quando aparecer de novo, quando eu for cutucado de novo pela Tatiana com novas dúvidas, a gente vai te chamar para conversar. À disposição. Enviem as perguntas que eu estou sempre aqui à disposição para a gente conversar mais um pouquinho. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada, doutora Karen. Obrigada, doutor Luiz Fernando. Até terça. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau.